Oi, para você que está chegando agora, que não conhece o canal ainda, se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez aqui no canal, saiba que a gente está fazendo uma série Porque Jesus Teve que Morrer. E esta parte aqui em especial é onde Jesus começou a falar quem ele é. Eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo. Hoje é o assunto que eu vou abordar aqui. Então, aqui no canal eu não vou trabalhar a parte espiritual conforme a igreja trabalha. Vou dar um exemplo. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele veio falando, ele é o apóstolo dos gentios, né? Então, ele veio pegando a palavra de Deus, traduzindo a parte espiritual e colocando dentro do Novo Testamento nós como membros do corpo de Jesus. Mas eu aqui no canal, em especial, vou pegar as palavras dos profetas, todos inspirados pelo Espírito de Deus, cheio de revelação e de profecia, e vou tentar explicar até onde eu entendi e aonde o Senhor me deu revelação, tudo com respaldo bíblico, em termos de Israel, não da igreja. Por exemplo, quando Jesus veio falando lá em João 8,12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quando a gente pensa em luz e em trevas, a gente pensa, uma pessoa justa está na luz, uma pessoa ímpia está nas trevas porque ela faz obras da carne, porque ela anda nas trevas, porque ela não recebeu o conhecimento da luz, que é a verdadeira sabedoria, que é o nosso Senhor, né? Mas não é isso que eu vou trabalhar aqui. Se você não assistiu os outros vídeos, eu te convido a assistir, porque desde o início eu falo que Jesus, sim, ele morreu para nos fazer participante do seu corpo e trazer a redenção ao mundo, para todos que lhe obedecem, né? Mas em termos de profecia, o que eu falei num dos vídeos ali, num dos primeiros, que a Bíblia ela fala 90% das profecias para Israel e não para nós, tá? 90% ou mais até. É isso que eu quero mostrar aqui hoje. Então, hoje nós vamos trabalhar na luz, né? Conforme eu acabei de ler, João 8,12, que ele diz, eu sou a luz do mundo, né? Então, se a gente for pegar ali, vou pegar o primeiro exemplo que eu dei, que foi o que o apóstolo Paulo veio fazendo, né? Pegando Jesus e jogando nas profecias, transformando para o lado espiritual, tá? Então, se a gente for pegar um texto de Isaías 49,6, a gente vai cruzar algumas profecias que vão, só para vocês entenderem, depois eu entrar para a parte de Israel. Quando ele fala ali, ó, Isaías 49,6, mas agora, diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele. Ou seja, ele vai trazer, reconstruir, juntar as duas casas de Israel de novo. Por causa das quedas, dos dois cativeiros, o povo foi espalhado. Agora eles estão lá em Israel de novo, né? Mas eles hoje são considerados como judeus, né? Daí ele fala assim, no versículo 6. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó, porque ele vai unir de novo e tornar a trazer os remanescentes de Israel. Também dei como luz aos gentios para ser a minha salvação até as extremidades da terra. Ou seja, por causa de Jesus, por causa da luz de Jesus, os quatro cantos do mundo, cantos do mundo, hoje eles, a partir do momento que você decide entrar no corpo de Jesus, você nasce de novo, você deixa os teus pecados de lado. Por mais que a gente ainda seja pecador, você se esforça para viver uma vida em Jesus conforme ele ensinou. Então, esta luz de Jesus abrange nós e a gente recebe aquela adoção como filho participante da família da fé. Então, para trazer isso à mente de vocês, que já foi falado lá no segundo vídeo, se eu não me engano, lá no Cântico de Simeão, que está em Lucas 2:29, está escrito assim, ó, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação,
a qual preparaste para de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Então aqui nesse cântico ele junta nós, igreja, no corpo de Jesus, mas também Israel como noiva restaurada, purificada das vestes vermelhas que passou para ser branca, que é isso que eu vou explicar um pouquinho para vocês hoje, tá? Então eu quis trazer esse versículo específico para dizer, sim, ele é luz para nós, mas até o final do vídeo, não vai dar um vídeo só falando da luz, tá? Eu vou ter que fazer mais, acho que uma parte A e B nesse vídeo, porque tem bastante texto. Eu não queria explicar pela metade, alguns textos eu tive que separar pra gente ler. Então ele tá falando aqui em outro capítulo de Isaías, 42:6, versículo... Isaías 42, versículo 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Tá, então antigamente aquele que era considerado o mediador entre Deus e o povo era Moisés, certo? Quem fazia expiação pelos pecados dele e do povo era o sumo sacerdote, certo? Hoje a gente tem em quem? Em Jesus, o nosso sumo sacerdote eterno, tá? Então, o que acontece? Ele é o mediador da aliança. Nele, a gente tem acesso a Deus, porque as promessas de Deus eram só para Israel, não era para nós, tá? Mas isso eu vou falar lá pra frente. Agora, o que eu quero falar aqui, ó, no versículo 7? Ele não fala só da luz dos gentios, ele fala assim, ó, para abrir os olhos aos cegos, para tirar da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Por que eu quis falar isso? Em trevas. É que nem eu falei, não, as profecias que nós vamos ler não quer dizer dos ímpios que estão nas trevas, mas de Israel que está nas trevas, que vai estar nas trevas. No vídeo anterior, na parte anterior, eu estava falando sobre o que Jesus disse dele ser o bom pastor, né? Que ele fala que ele vai abrir os olhos dos cegos. Então eu mostrei ali algumas passagens falando sobre os guias de Israel, que são guias cegos e que por causa dele, o povo que vai acreditar nas mentiras dos guias vai sofrer o que eles falaram, porque as profecias vão voltar contra eles mesmos e contra o povo que vai acreditar, porque o tempo todo a palavra de Deus está sendo pregada e Deus está falando que é para confiar só no Senhor, e eles vão levantar a idolatria, né? O problema todo vai estar aí, sabe? Porque além deles quebrar a aliança, eles vão colocar um outro Deus não sendo o nosso Deus. Então, aqui, ó, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Esse versículo que fala abrir os olhos dos cegos e tirar da prisão o cativo, isso tem profecia, não é uma simples palavra, eu tô cativa pelas mentiras do diabo. Não é isso, gente. Nós vamos ler os textos e vocês vão ver que Jesus é que vai libertar o povo. Porque eu vejo em termos de profecia, o pessoal, eles explicam assim, o pouco que eu assisti é um resumo do resumo do resumo, mas eu vou trabalhar o resumo do resumo do resumo e vai ficar detalhado para vocês entenderem que não é só uma frase, não é algo espiritual, mas é algo que tem uma explicação. Então, ali em Mateus 6:23, que tem Lucas 11:34 também, o mesmo texto, tá falando assim, ó. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, grandes trevas serão. Isso daqui a gente usa muito espiritualmente, né? Ou seja, eu posso olhar uma situação com os meus olhos e ver algo bom para o meu crescimento. Já outros já olham algo e conseguem ver a devastação, a destruição, tanto de si quanto do outro, julgar o outro, e assim vai indo, e a gente tem esse mal dentro da gente, o que Deus falou lá para Caim? O pecado jaz na porta, cabe você dominá-lo. Então a gente tem que dominar esse pecado. E dia após dia a gente vai ser transformado. Agora, se a gente pegar ali, ó, a frase que Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Eu quero fazer algumas perguntas.
Você sabe me responder o que quer dizer a luz? Por que Jesus é a luz? O que são essas trevas? Por que vão para as trevas? E eu quero que vocês observem que ele disse assim, ó. Por que ele disse, quem me segue não andará nas trevas? É muito importante essas perguntas. Agora a gente vai começar o estudo que eu quero passar para vocês. Aí vocês vão começar a compreender o que eu tô falando. Depois eu vou tentar pegar e colar, não sei se eu vou conseguir esse estudo na descrição para vocês terem as passagens, tá? Ai, vamos lá, Senhor, me guia aqui. Então, assim, profeticamente, usando os contextos dos profetas para Israel, só para Israel, gente, é para Israel que ele tá falando, não é nada de você pegar e transformar para tua cidade, ou para tua casa, ou para o teu inimigo, é para Israel. Israel e as nações que estão envolvidas no que vai acontecer, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai pegar sobre a luz é a transfiguração de Jesus, que ela diz muito essa transfiguração, ele não aparece só na transfiguração, ele aparece em Apocalipse 1, ele aparece em Daniel 7, Daniel 10, Apocalipse 10, aonde mais? A semelhança dele tá junto com os 4 seres viventes, e aqui ele foi transfigurado assim, ó, Mateus 17, 2. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se branca como a luz. Daí, depois, veio uma nuvem, né, envolveu eles, e veio uma voz da nuvem que disse assim, este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Então, se a gente pegar o resumo, assim, dessa transfiguração, ele fala outras coisas, mas o que eu quero chamar atenção agora é o que a voz saiu da nuvem e falou. Ouçam ele, gente. Ouçam ele, ele é o meu filho. Ele é o meu filho. Ouçam ele. Ou seja, gente, ouçam ele porque ele sabe, porque ele é justo, porque eu que mandei, porque ele vem no nome do Senhor, porque o que ele vai ensinar é justo, o ensinamento não é dele, o ensinamento fui eu que dei para ele. Então, é isso que eu quero falar para vocês. A luz é a própria palavra. A luz é a claridade para você distinguir e ter discernimento do que é certo e do que é errado. Quer ver? O que eu tô querendo dizer? Hoje em dia, tem muitos ventos de doutrina. Lá em 1 Timóteo 4, ele tá falando o quê? Que nos últimos dias alguns iam apostatar da fé, se voltando para ensinamentos que são doutrinas de demônios, que são ensinados como pela boca de pessoas mentirosas e hipócritas que ensinam o que eles acham que é certo e não o que Deus ensina. Então, falsa luz, falsos deuses, falsos pensamentos, falsas ideologias, isso aí não, já diz, é falso. Porque você, às vezes, o mundo ele tá se voltando para coisas que vai contra a palavra, daí às vezes uma pessoa mais popular, porque vem falando mais bonito, ela é um guia certo para os que não conhecem a palavra, porque ela tem fama, porque ela é conhecida, porque essa pessoa tem popularidade, mas não é isso. O que é certo é o que Jesus ensina. Então, o que eu quero dizer, se você sempre olhar para a palavra, você sempre vai estar na luz. O problema é que Israel não vai fazer isso, que é o que nós vamos falar aqui. Aí, o que eu quero dizer aqui? Jesus, não está escrito que Jesus é o verbo? E o verbo se fez carne. A própria palavra de Deus que saía da boca de Deus quando criou o mundo, se fez carne. Então, ele é como se ele fosse a própria escritura. Eu sempre brinco que Jesus é uma bíblia ambulante. Eu sempre falo assim, que se a gente ouvir as palavras dele, que é as palavras das escrituras, a gente vai se tornar perfeito como ele. Lá em 2 Timóteo 3,14, ele está falando assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo que de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Ou seja, é pela escritura que você vai se tornar uma nova pessoa conforme Deus quer, né?
Só que os judeus, não todos, graças a Deus, eles desprezaram a justiça que veio de Deus. Está escrito lá em Romanos 10. Não se submeteram a que veio de Deus, ficando com aquela de Moisés, que ele já falava de Jesus, né? E eles não entenderam. Então, lá, Jesus não veio falando assim, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim nunca morrerá, né? Então, Jesus é a vida, né? Agora, o que acontece? Se a gente continuar na prática do pecado, a gente não tem a vida, porque a gente continua na morte. Mais uma vez, olha para Israel do que eu tô falando, porque eles não ouviram, eles não aceitaram Jesus, então eles permanecem em trevas. Só que as trevas aqui que eu vou falar um pouco diferente disso. Lá em Romanos 2,13 tá falando que os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam é que serão justificados. A Grace está falando que a salvação não é por fé? Não, ela é por fé. Mas a fé sem obras é morta, porque até os demônios creem e tremem. Não foi o que Tiago falou lá em Tiago 2,17, está falando assim. Também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Não é fé, porque ela não está praticando o que Jesus te ensinou. Mas alguém dirá, tu tem fé e eu tenho obra. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. E eles não vão entrar no reino de Deus, os demônios, e nem os que seguem os demônios. Então, entende o que eu tô falando? Que a gente tem que praticar, não adianta saber da lei, não adianta ser mestre da lei, não adianta ter conhecimento se não praticar. Só que volta teu pensamento para Israel, não pro povo, para a igreja. Quando a gente fala de pedra de tropeço, vocês devem ter ouvido muito falar nisso, né? Por exemplo, aquela pedra que deveria se tornar para uma coluna e uma edificação, eles passaram por cima, tropeçaram e caíram. Pensa assim que é mais fácil, tá? Isaías 8,14, eu amo esse versículo. Ele está escrito assim: ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Não está falando o mundo inteiro. Vocês entenderam, né? Muitos dentre eles, casa de Israel e Jerusalém, tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Vá lá em Oséias e leia o último versículo da Bíblia, Oséias 14:9, para você ver se não é a mesma coisa, porque eles são um povo rebelde. Daí fala assim no versículo 16: resguarda o testemunho, sela a lei no teu coração, discípulos. Esperarei no Senhor, que ele esconde o seu rosto da casa de Jacó. Por que ele esconde? A Bíblia não fala que é por causa dos pecados? A gente tá tendo nossos pecados perdoados em Jesus, né? Tá entendendo o que eu tô falando? A ele eu aguardarei. Daí no 18, eis-me aqui os filhos que o Senhor me deu. Isso aqui a gente acha o contexto lá em Hebreus 2,13, que ele tá falando de toda a descendência de Abraão, não só os judeus, mas os gentios também, né? Para sinais e maravilhas em Israel da parte do Senhor dos Exércitos que habita no Monte Sião. Olha, presta atenção nisso aqui, ó. Quando vos disser, consultai os necromantes e os adivinhos que chilreiam e murmuram. Os necromantes são esses que prevê o futuro, toda essa parte que tá ligada em feitiçaria, leitura de carta, eles fazem... Eu não sei falar direito porque eu não quis me aprofundar muito nisso, mas eu ouvi alguns testemunhos, nem quero comentar, né? Mas tá falando assim, ó. Acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Olha, isso aqui é para ser decorado, né? Ou seja, você vai consultar os mortos para saber de você que tá vivo, se ele já tá morto, né? Daí tá falando assim, ó. Olha, presta atenção. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. O que eu quero dizer com isso aqui? Ele tá falando assim, olha... quando falarem assim, vamos consultar os necromantes pra gente ver o que vai fazer. Ele tá falando assim, tem certeza que vocês vão fazer isso? Vocês vão consultar os mortos lá pra saber? Eu disse, olha gente, se vocês não consultar a lei e o testemunho que vocês estão ouvindo, vocês jamais vão ver a alva. Que a alva é o que? É o sol, né? A claridade, é a luz. Daí tá falando no 21, olha só.
passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que quando tiverem fome, isso aqui tem Apocalipse, enfurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei, que é Jesus, e ao seu Deus, olhando para cima, que vergonha. Olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão, que é as trevas, e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Essas trevas têm um significado profético, tá? Que é isso que nós vamos começar a ver. Tá começando a entender, assim, vão ser as consequências dos pecados deles, as escolhas deles. Lembra que eu falei sobre o ensinamento de Jesus? Jesus disse lá, né, João 7,17, que o ensinamento dele, a doutrina dele não é, ele não falava dele mesmo, mas das coisas que o Pai ensinou para ele, né, que se alguém quisesse fazer a vontade de Deus, ia reconhecer se a doutrina era dele ou se ele falava dele mesmo, né, porque em Jesus não há confusão, não há erro, não há contradição, não tem confusão, porque tudo é esclarecido. E quem permanece na doutrina está em Jesus. Agora, quem ultrapassa e vai para outros ensinamentos não saiu da rota. Errou, não está mais, né? Então, lá em Isaías 54 está falando assim. Por que eu quis falar isso? Porque está escrito que ia sair de Jesus o ensinamento, ó. Isaías 51:4. Atendei-me, povo meu, escutai-me, nação minha. Ele está falando para Israel. Porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Perto de mim está a minha justiça, parece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos. As terras do mar me aguardarão, e no meu braço espero. As terras do mar que ele fala aqui não é as praias do mundo inteiro, é as terras do mar que estão ligadas àquela aliança que aparece a prostituta sentada em cima de muitas águas, sabe? Aquelas muitas águas que a Bíblia fala que são povos, línguas, tribos, nação. Eles é que tem, assim, um processo para chegar a esse ponto de que essas terras do mar vão aguardar em Jesus. Que isso não vou falar agora, mas são os povos que vão estar lá, sofrendo, que vão aguardar e vão permanecer fiel, tá? Esses são a posteridade e o remanescente que vai ser salvo. Ele tá falando assim: levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como fumaça e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como os mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, a justiça não será anulada. Isso que ele tá querendo falar, gente, a terra não vai ser destruída. Isso aqui que ele tá falando é para Israel. Ele mostra bem certinho as profecias, quais são as terras que vão ser destruídas e por que vão ser destruídas, tá? Então, assim, lembra que eu falei um pouquinho antes que em Jesus não tem confusão, não tem contradição, ninguém vai ser confundido, porque ele é o verdadeiro Deus? Lá em Romanos 10:11, tá falando que aquele que nele crer não será confundido, não vai ser confundido. Ele tá falando do quê? Se a gente for buscar o contexto, ele vai mostrar várias vezes a queda de Israel, porque vão ser confundidos pelos falsos deuses, os ídolos que eles vão levantar. Lá em Isaías 1:27 está falando assim: Sião será redimida pelo direito e os que se arrependem pela justiça. Entendeu? Sião, quem que Deus vai remir alguém, né? Porque a gente já está em Jesus, a gente não precisa de remissão, a gente já está em Jesus. Mas o povo, a nação de Israel, não. E ele vai remir o povo dele. Como que ele vai cumprir a promessa que ele fez para Davi? Não é só nossa, Israel faz parte da promessa. E deles pertence o primeiro direito e vai voltar a ser deles. Então, ali, ó, Sião será redimida pelo direito e os que se arrependem pela justiça. Só lá no tempo do fim. Quando eles reconhecerem que eles fizeram. Mas isso eu vou falar daqui a pouco. Mas os transgressores, os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão. Porque vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçastes e serei confundidos por causa dos jardins que escolhestes. Esses carvalhos e esses jardins, a Bíblia mostra em várias passagens que Deus chama os homens de árvores. Lembra quando Jesus curou aquele cego, que ele viu os homens andando como árvore? Aquilo não foi uma falha na cura, ele quis ver fazer o cara ver como árvores. Foi ali que eu comecei a compreender as escrituras. Então, quando ele fala, vocês cobiçaram aquelas árvores lá de fora, ou seja, a aliança que eles vão fazer com os povos de fora, as nações que Deus falou que não era para fazer. Várias vezes ele fala e avisa que quando eles fizessem o mal ia vir contra eles, né?
Então ele tá falando que aqui, ó, eles vão ser muito envergonhados. Ele fala assim, ó, no versículo 30 de Isaías 1. Porque sereis como o carvalho, cujas folhas murcham, e como a floresta que não tem água. O forte se tornará em estopa e a sua obra em faísca. Ambos arderão juntamente, não haverá quem os apague. É o que eu falo, vai vir fogo, vai vir destruição, mas Deus fala na Bíblia bem certinho quais são as cidades que vão vir, quais são as nações. Lá em Isaías 29, 22, está falando assim, ó. Portanto, acerca da casa de Jacó, assim diz o Senhor que remiu Abraão, Jacó não será envergonhado, mas nem mais empalidecerá seu rosto. Quando que acontece isso aqui? Quando lá no final, lá em Isaías fala, quando que vai abrir os olhos do céu? Quando tiver tudo destruído, ficar só um tocozinho, essa será a santa semente. É ali que cresce o remanescente de Israel, tá? Então você vê como é que parece acontecendo. Uma palavra fala que ele vai ser confundido e envergonhado, na outra ele fala que não vai ser envergonhado. Mas é só lá no final, quando voltar a reinar com Jesus, que lá no final desse estudo a gente vai ver, tá? Então tá falando assim, ó. Mas quando ele e seus filhos virem a obra das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome. Sim, santificarão o santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. E os que erram de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores já hão de aceitar a instrução. Tá vendo? Em Jeremias 2:26 fala assim, ó. Como se envergonha o ladrão quando o apanham, assim se envergonharão os da casa de Israel. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, que dizem a um pedaço de madeira, tu és meu pai, e a pedra, tu me gerou. Pois me viraram as costas e não o rosto, mas vindo a angústia, eles dizem, levanta-nos, Deus, e livra-nos. Onde, pois, estão os teus deuses para que te livrem a ti mesmo, aqueles que tu fizeste? Eles que se levantem, se podem te livrar no tempo da angústia, porque os teus deuses, ó Judá, são tantos quanto as tuas cidades. Entendeu? Isaías 2:18, 19 fala que todas as imagens de escultura serão destruídas. Então aqui tá falando, ó, todas as tuas cidades têm deuses. Por que Deus vai destruir? É só em Israel que tem deuses falsos? Não. Aqui onde eu moro mesmo tem uma idolatria forte. Mas eles é o povo que Deus começou falando, continua falando e termina falando. Bom, esse vídeo eu vou terminar aqui para não cortar do nada. Agora a gente vai ter a continuação da parte B desse vídeo, tá? E para vocês entenderem o que eu tô falando com isso todo. A gente vai começar a entender o que eles estão fazendo para Deus vir com tanta fúria pra cima deles, que vai acontecer ainda, tá? Não aconteceu. Vocês vão entender o que é as trevas que Jesus falou. Até o próximo.